This meeting is being recorded. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana Lemos. Eu sou coach, eu sou Master Coach. Sou formada em Master em PNL e sou terapeuta integrativa. Trabalho muito com meditação, com mindfulness também, mas minha paixão é PNL. Então, assim, nos meus atendimentos, nas minhas aulas, eu tenho uma mentoria, né? Esse aqui é uma amostra dessa mentoria, que é uma mentoria, um encontro que nós temos todas as segundas-feiras para praticar PNL. Já vou explicar já melhor e vocês vão entender o que é isso, o que é praticar PNL. Então, nessa mentoria, quem está dentro dela tem acesso a uma plataforma onde tem mais de 20 ferramentas de PNL gravadas. Então, você vai lá, você tendo esse acesso, você pode assistir, fazer os exercícios, teve dúvidas. E PNL, você pode trabalhar somente com PNL ou usar PNL no seu trabalho, nos relacionamentos, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, você pode acessar essa plataforma e rever essas aulas. São aulas curtas, aulas rápidas, práticas, e o valor também é bem acessível. Dentro disso, vocês recebem uma mentoria uma vez por semana, onde a gente ali se encontra e coloca como que eu posso pôr essa ferramenta na prática, Luciana, na minha vida ou na vida de algum cliente, de algum paciente. Então, a gente sempre tem essa troca todas as segundas-feiras. E aí, hoje, eu quis compartilhar com vocês, principalmente quem está chegando aí agora, quem nunca assistiu, 3 ferramentas. Como eu disse no início, é um assunto bem... que tem muito conteúdo, é bem rico. Se eu for ficar aqui nas 3 ferramentas, dando detalhes de cada uma, a gente não sai daqui hoje. Então, eu quis trazer pontos importantes de cada uma dessas 3 ferramentas. A gente não vai entrar a fundo, realmente isso tem lá na plataforma, onde você pode ter acesso e assistir todas as aulas de cada uma dessas ferramentas que a gente vai falar aqui, mas eu quis trazer pontos importantes que vocês, assim, a partir terminou aqui na aula mesmo, já começa a colocar em prática na sua vida e já vai ver diferença. É claro que você vai ver diferença hoje, se você colocar em prática, diferença em você, como você se enxerga, em suas emoções, que isso já faz total diferença, porque mudando as nossas emoções, muda as nossas ações, que mudam os nossos resultados. E aí, os micro resultados, vocês vão ver mesmo ao longo dos próximos dias, colocando tudo isso em prática, porque não adianta, né? Como eu falei aqui, é prática, é a gente colocar em prática tudo isso na nossa vida. Então, não adianta nada eu saber é muito legal, é muito importante, mas não vai valer de nada se não praticar. Vai valer talvez você dar um conselho, dar uma dica para outra pessoa e essa outra pessoa colocar na vida dela para funcionar. E aí sim, você vai ver resultados na vida da outra pessoa e não vai ver resultados na sua. Então, precisa praticar tudo que você aprender. Eu vou passar bem rapidinho o que é PNL, talvez vocês conheçam a fundo, ou conheçam um pouco. Ou às vezes fala, é de comer, Luciana, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. E tá tudo bem, tá? Eu costumo dizer, eu não gostava dessa frase, quando alguém falava assim, saber um pouco é melhor não saber. Eu falava, nossa, que frase é essa, né? Ai, só saber um pouco. Por quê? Porque você acredita que você conhece PNL, que você não precisa ir a fundo. Ah, eu conheço, ele usa umas técnicas lá de rapport, de calibragem, é legal para vender, para a gente modelar pessoas, mas você não a conhece a fundo. Como eu vou modelar uma pessoa? O que é exatamente isso? Como que eu vou criar um rapport? Eu escutei um testemunho essa semana muito interessante, um rapaz que ele estava desempregado e ele foi colocar as técnicas que ele aprendeu de PNL para fazer as entrevistas dele de trabalho. Então, ele criou ali o rapport
né, nas entrevistas de trabalho, e ele passou em todas. Agora ele está com um problema que é decidir em qual que ele vai ficar. Porque ele criou essa conexão com as pessoas. Como que é que ele fez isso? Eu vou falar assim muito rápido, como eu disse, você precisa conhecer mais a fundo, mas assim, conhecendo já um pouco, você começa a colocar em prática e ver como isso tem efeito, tá? Então, assim, na técnica de rapport, é você entender como a pessoa fala, se ela fala alto, se ela fala baixo, você se nivelar a ela, você vai criando uma conexão com ela. Se é numa entrevista, se você está oferecendo um produto, um serviço, é perceber o que ela está falando. Qual é a dor? Qual é o desejo dela? E você vai usar exatamente o que ela está falando. Então, é mais ou menos, eu falo assim, que os charlatão que adivinha, né? É mais ou menos isso, assim. Eles escutam o que vocês falam, eles criam um rapport ali. Escuta o que você... Olha, sabe, vou te falar, é isso, isso, isso. Você fala, nossa, como você sabe disso? Mas você falou o que você queria, né? Falou sua dor, seu desejo. E aí a pessoa pegou isso. Então, assim, você fala, nossa, Luciana, então PNL é para usar para o mal. Não. Tudo que nós aprendemos, a gente pode usar para o mal e para o bem. Tudo. Então, a gente está aqui para ensinar as ferramentas para você usar para o bem. Então, se você conhece só um pouco, se permita conhecer mais a riqueza de todas essas ferramentas, aprender exatamente a fazer perguntas. Você vai ajudar, se você gosta de ajudar pessoas, você vai ajudar muito mais as pessoas sabendo fazer as perguntas, evitando ao máximo de dar dica, sugestão, de conselho e fazer perguntas. Ajudar a pessoa, a gente vai falar isso, que é uma das principais ferramentas, é a principal ferramenta, é uma das principais, através dela, né, do metamodelo, veio a questão da modelagem, mas o metamodelo é o que dá a base para a modelagem, que é a principal ferramenta da PNL. Então, como que surgiu isso? Lá nos anos 70, dois psicólogos, um deles é matemático, né, o Richard Bandler e o John Grinder, eles uniram os seus conhecimentos e um deles, por ser matemático, ele estudava bastante a questão dos computadores, como que era feita a inteligência artificial. E ali, matematicamente, né, como que isso, quando eu tiro isso, eu coloco isso, o que que acontece? Ele falou, nossa, se a inteligência artificial ela é inspirada na nossa inteligência, e é uma inteligência que vive crescendo, imagina a nossa, né? Nós sabendo a riqueza desses detalhes, como trabalhar isso. Por que uma pessoa tem medo de uma barata se uma barata é um bichinho desse tamanho? Já teve noção disso? Barata é um bichinho assim. Aí uma pessoa de 1,50 m, 60, 1,70 m, 2 metros, tem medo de uma barata. E aí eles entenderam que era como aquela barata estava representada no psicológico, no pensamento dessa pessoa, no modelo dela de pensar. Barata é gigante, é nojenta, é medonha, ela é monstruosa. E se a gente mudar a forma de enxergar essa barata? E se a gente enxergar essa barata pequenininha, de batom e de sainha, igual aquela baratinha lá da Dona Barata? Você vai ter medo dela? Aí você vai começando a mudar essas representações mentais que nós temos. Para tudo, nós temos uma representação mental. A gente não se dá conta disso, porque a gente está 97% do nosso dia no piloto automático. Então, a gente não dá conta, né? Não tem essa consciência de que a gente tem uma representação para tudo isso. E aí eles perceberam que eles poderiam de observar as pessoas e, a princípio, começar a copiar algumas habilidades,
algumas formas das pessoas agirem, começar a ter resultados parecidos com aquela pessoa. Aí começa esse processo de modelagem. Eles começaram a modelar o Dr. Fritz. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, tem poucos vídeos, como ele é um médico, né? Isso foi muitos anos atrás, então tem poucos vídeos dele, mas tem alguns no YouTube. E aí eles começaram a copiar a forma que o Dr. Fritz se portava na hora de fazer as terapias dele em grupo. E eles começaram a ter resultados parecidos com o Dr. Fritz. Aí eles conheceram a doutora Virginia Satir, que era uma psicóloga que ela fazia visitas a algumas casas de famílias disfuncionais. E ela falava assim, olha, eu vou chegar lá, eu já sei o que eu estou esperando. Essa casa, provavelmente o pai ele é alcoólatra, ele bate na esposa, o filho participa de tudo isso, já está com questões psicológicas, ela nem conhecia, ela já imaginava, ali através de alguns detalhes que tinham passado da ficha, só que ela já imaginava. Então, eles foram lá e começaram a entender a forma da doutora Virginia Satir pensar também. Dessa forma, eles começaram a afinar mais essa ferramenta, né, o metamodelo e a modelagem, e entender que nós temos como se fossem esses drivers já. Então, a gente tem alguns que rodam bem, mas a gente tem outros que não rodam muito bem. E a gente pode fazer essas ressignificações, como se a gente estivesse passando, ou tirando um driver, colocando outro, ou tirando tudo que é de lixo, jogando fora da lixeira, como se fosse um computador mesmo. Inspirado nisso, eles começaram a divulgar esse trabalho, e esse trabalho foi assim, tomando conta das empresas, tomando conta de palestras, muitas pessoas foram conhecer, pessoas se inspiraram e desenvolveram suas próprias técnicas, suas próprias ferramentas, mas eles que fundaram. E aí, muitas pessoas começaram a conhecer um pouco da PNL, mas um pouco, como eu disse, vai ajudar, mas não vai fazer total diferença em todos os seus resultados mais profundos, tá? Então, eu quero começar aqui falando com vocês sobre o metamodelo, tá? Então, a gente vai falar sobre 3. Nós vamos falar sobre o metamodelo, vamos falar sobre os pressupostos, o que eles são, que para mim é uma riqueza. Eu imagino pressupostos assim, como um pote de ouro, é uma riqueza, tá? É uma riqueza em todos os sentidos. É um pote de ouro onde a gente troca por bênçãos em todas as áreas da nossa vida. E vamos encerrar com metaposição, que é uma outra ferramenta riquíssima, tá? Então, o que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão do metamodelo? Eu quero falar sobre a nossa comunicação. Falei que eu fiz uns rascunhos aqui, porque eu não queria ficar levantando ali, tem hora que a luz funciona, preciso me ajustar com essa luz, mas eu não sei se vocês vão entender que isso daqui é um iceberg. Estão vendo aqui? Olha, o que está aqui na ponta é o superficial e aqui é o que ninguém vê. Dessa forma, nós podemos representar o nosso consciente, que é aqui também, é apenas uma pequena parte, e o nosso inconsciente, que é 97%. É o nosso inconsciente. E aí, a gente age, se 97% é nosso inconsciente, a gente age a maior parte do dia no piloto automático. Então, sabe aquelas questões? Por que eu fiz isso de novo? Por que eu comi isso de novo? Por que eu bebi isso de novo? Por que eu fumei de novo? Então, muitas coisas estão registradas ali. Foi uma forma que nós aprendemos. Até mesmo a questão de
de uma possível doença, porque a gente vai, tudo isso vem, né? Um dos pressupostos que vocês vão ver, o corpo e a mente formam um único sistema, então a gente tem o poder de nos curar, assim como a gente tem o poder de nos adoecer também. E ali você forma comportamentos para te proteger, por exemplo, alguns tipos de desmaio, para você se desligar. É uma forma de você se desligar. Tem pessoas que eu conheço que eram gagas, hoje já não são mais, porque a maioria das gagueiras é super possível de curar, mesmo depois de adulto. E aí, essa pessoa, como que ela aprendeu a gaguejar? Quando os pais brigavam, ela ficava nervosa, ela ia pedir para parar, ela começava a ficar com a voz trêmula e gaguejava. Os pais ficavam com dó e paravam de brigar. Aí aconteceu de novo. Pá, registrou. Eu gaguejo, eles não brigam. Eu gaguejo, as coisas ficam em paz. Eu vou gaguejar. Então, registrou. É uma forma que você tenta ali no inconsciente, você não se dá conta. Você vai se dar conta quando você vai passar por um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, você escuta alguém falar algo, e aí você fala, poxa vida, isso aconteceu comigo. Ou isso aconteceu com alguém que eu conheço. Então, o que eu quero trazer para vocês com esse desenho aqui, né? Imagine aqui em cima que isso aqui é a nossa linguagem, a parte da superfície, a nossa comunicação superficial. Nós temos uma comunicação superficial. E aqui está a estrutura profunda da nossa comunicação. O que realmente nós estamos querendo dizer com isso. O que acontece na superfície da nossa comunicação? Muitas vezes. Nós temos a tendência de omitir, generalizar ou distorcer as coisas. Por que isso? Porque a nossa comunicação profunda, a estrutura daquilo, do que nós realmente acreditamos, está guardadinha. São as nossas crenças, são os nossos valores, a nossa identidade, aquilo que eu acredito ou não ser capaz, se eu sou capaz, se eu não sou capaz, se eu sou merecedora, se eu não sou merecedora. De quem eu realmente sou, do que eu realmente acredito. Tá tudo lá. E aí eu verbalizo isso, né? A minha linguagem, então PNL, voltando rapidinho, que eu não terminei de falar siglas, né? Programação, então essa programação, neuro dos nossos pensamentos, linguística, como eu me comunico. Isso aqui sai de alguma forma aqui, verbal ou não verbal. Falando ou me gesticulando, ou alguma forma, algum comportamento meu. Por exemplo, a procrastinação, ela é uma forma de comunicação não verbal. Eu paralisei, eu não fiz, eu fui fazer outra coisa. O que pode estar por detrás disso? Uma crença de incapacidade. Eu não me vejo capaz de realizar isso, eu não me vejo merecedora de ter o sucesso, de ter aquele dinheiro, de ter aquele cargo, de ter aquele relacionamento, sabia? Tem pessoas que não se sentem merecedoras de ter um bom relacionamento porque os pais não tiveram. E aí, o que acontece? Eu me comunico de alguma forma. E aí, nós temos a tendência, o nosso cérebro tem essa tendência de omitir, generalizar ou distorcer. Então, a gente aprende por generalização lá na infância, né? Eu fiz até esses dois desenhos aqui, ó. Um passarinho e uma borboleta, tá? Se ninguém percebeu. E o que acontece aqui? A criança fala assim, ela vê uma ave
né? Ela vê um passarinho e ela fala, mamãe, o que é aquilo dali? Aí a mamãe fala para ela, é um passarinho. Aí ela fala assim, ah, tá. E aí no dia seguinte ela vê uma borboleta, ela fala, mamãe, um passarinho. Ele tem asa, ele voa. Ela fala, não, não, aquele é uma borboleta. Ah. Mas se a mãe não explicasse, ela ia acreditar que tudo que voasse tinha asas era um passarinho. E a gente tem a tendência de continuar generalizando, ou distorcendo, ou omitindo algo, tá? Então, o que eu posso falar assim de generalização? Todo mundo tá contra mim. Tá todo mundo contra mim. É uma forma de generalização. Tem verdades aí dentro. Aí quando você fala assim, aí você usa o metamodelo, que são perguntas, gente. Metamodelo nada mais é que perguntas que você vai tirar a pessoa desse superficial. Nossa, tá todo mundo contra você? Você acredita que até eu tô contra você? Não, né, Luciana? Você não, né? Sua mãe tá contra você? Não, minha mãe não. A vizinha aqui tá contra você? Não, vizinha também não, ela no meu trabalho. Mas todo mundo, até a moça da faxina, tá? Não, a moça da faxina não. E aí você começa a falar, então exatamente quem está contra você? Ah, tem umas 2 pessoas lá da equipe que está contra mim. E aí a pessoa já começa a mudar a forma de enxergar isso. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu hoje de manhã, né? Meu marido fica doido. Eu já levo assim, eu faço as perguntas com muito amor para tirar ele da distorção, generalização e da omissão, né? Com muito amor, que ele fala, já vem você com a PNL. Aí ele falou assim, gente, eu encho essa garrafinha aqui, eu tomo 4 copos de água de manhã, até umas 9, e aí eu coloco um lembrete para eu encher essa garrafinha aqui mais umas 3 vezes no dia. Então dá uns 2,5 litros, mais ou menos. Quero aumentar um pouquinho mais, mas tá aí, tá? Aí ele faz assim, não tô precisando tomar água. Mas a gente não toma água, né? A gente não toma água mesmo, né? Olha isso, tá distorcendo a realidade. O que ele quer que eu falo? A gente não toma, né? Que eu concorde com ele, e aí a gente fica tudo bem, dá a mãozinha e sai assim, ai, que lindo, né? A gente não toma água mesmo, né? Você quer arrumar os comparsa para quando você fala, ai, a gente não faz isso, né? Ai, a gente não faz o que tem que ser feito, né? Aí se a pessoa fala assim, o que é fazer o que tem que ser feito? Eu faço o que tem que ser feito. Aí ele falou isso da água, eu falei assim, eu tomo água. Eu tomo 2,5 litros por dia. Aí ele falou, não é a gente, né? Eu falei, então fala. Fala com a boquinha. Eu não tomo água. Quem é que não toma água? Eu não tomo água. Aí eu falei, e como que pode resolver isso? Isso é metamodelo, ó. Você está ajudando a pessoa. Eu não estou falando para ele, você precisa tomar água, você tem que tomar água, hein? Não. Aí eu falei para ele, como que você pode resolver? Eu falei, isso é um problema para você? Ele é um problema, tá afetando o intestino dele, né? Ele falou, é um problema. Eu falei, e como que você acredita que você pode resolver esse problema? Ele, eu preciso de uma garrafinha, que ele já falou que ele quer uma garrafa grande, aquela de 1 litro, né? Preciso comprar a garrafa, mas onde que eu vou comprar? Aí a cabeça já começa, né? Aí eu dei umas 3 opções para ele que ele passa durante o dia. Ele, eu vou comprar essa garrafa. Mas a princípio ele queria, né? Ou falar assim, nossa, tá todo mundo viajando, só eu que não. Nossa, tá todo mundo viajando? O mundo inteiro foi viajar?
E aí você vai fazendo as perguntas, né? Quem é que está realmente viajando? Eu atendi uma moça uma vez que ela falou assim: nossa, eu tô muito aflita, porque assim, todo mundo que eu conheço tá ruim. Tá todo mundo na pior. Eu falei, sério? Você tá também assim? Não, eu não. Falei, e a sua vizinha, né? Que ela tem uma vizinha que sempre vai lá na casa dela. Sua vizinha tá assim? Não, minha vizinha não. Eu falei, e o pessoal do seu trabalho lá, o pessoal que vende também, né? Ah, não. Falei, quem exatamente está ruim? Minhas vendas, Luciana. Olha isso. Aí ela descobriu que o que estava ruim, que o que estava incomodando ela, eram as vendas dela. E aí, como que fazer para resolver isso? Preciso falar com mais clientes, eu preciso pensar aí numa estratégia de vendas. E a mente estava ali, ó, distorcendo que eram as vendas dela que estava ruim. E isso porque aí a gente tem outros estímulos, né? Porque a gente tem 5 entradas para nossa mente, né? Para nosso pensamento, para as nossas experiências. A gente vive uma experiência e a gente registra, né? E existem as portas de entradas que a gente registra isso. Quais são as portas de entrada? São os nossos sentidos. Então, visão, audição, olfato, sinestesia. Qual que faltou aí? O paladar, o gustativo. Então, a gente ou come algo, sente um cheiro, ou escuta, ou sente algo que gera uma experiência. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas portas de entrada. O que tem entrado por essas portas de entrada? Às vezes, você está assistindo tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, que aí mistura tudo aqui dentro, mistura tudo no seu sentimento, mistura já com as suas experiências traumáticas do passado, que talvez você nem lembre, que precisa resolver, precisa fazer as pazes com o passado. E aí você fala, tá tudo ruim, gente, tá tudo ruim. Você vai no mercado, você pega 2 itens e esses 2 itens aumentaram. Aí você fala assim, tudo aumentou, tudo. Tudo aumentou. E não foi tudo que aumentou. Nada dá certo para mim, sabe? Olha, Luciana, deixa eu te falar, nada do que eu faço dá certo. Então, o que é esse nada que eu faço dar certo? Nada. Tem nada que você faz aí, uma habilidade, uma coisa que você faz na sua casa, alguma coisa que você gosta de fazer. Não dá certo? Não, aí dá certo, né? Isso aí dá certo. Então, a gente precisa aprender a nos olhar. E quando você ajuda uma pessoa, ou você mesmo, o que acontece? Eu deixei um aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir desenhar para vocês. Vou desenhar aqui, ó. Imagina que eu tenho um mapa. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês já. Tem um mapinha aqui, ó, onde eu vou mostrar para vocês que a minha casa fica perto dessa padaria. Imagina que esse é um mapa. Só que, de verdade, a minha casa tá aqui e a padaria tá aqui. Imagine que isso é a verdade, tá? É o território. Se você vir aqui, você vai ver, tem a padaria e tem minha casa, o prédio e minha casa. Só que eu vou desenhar um mapa para você, eu desenho aqui. Então, se a Gláucia for desenhar, possivelmente o desenho dela vai ser diferente. Se o Rodrigo for desenhar, vai ser diferente. Se a Sandra desenhar, vai ser de... Cada um tem um mapa, uma forma de enxergar esse mapa. Pode ser que a Gláucia ponha umas florzinhas, pode ser que o Rodrigo coloque uns carrinhos, ó, aqui passam os carros. Pode ser que a Sandra coloque umas árvores. Então, assim, cada um desenha um mapa de um jeito. Isso significa que cada um
tem um mapa mental diferente, com as suas verdades. E ninguém tem uma verdade absoluta. E existe a verdade absoluta, que é o terreno, é o território. Você chegar lá, você olha e fala, nossa, é desse jeito, mas eu não imaginava que era assim, pelo mapa. Então, assim, o que acontece uma pessoa que tem uma mente fixa? Vocês já devem ter ouvido falar, mente fixa e mente de crescimento. Essa questão do mindset, de você mudar a mente, de você abrir a mente. Antigamente se falava muito essa questão, né? Ah, burro velho, não aprendeu ainda, não vai aprender mais. É uma crença. É uma crença. É uma verdade, né? Vamos entender a crença como uma verdade. É um pensamento que essa pessoa tem, que ela acredita nisso. Acredita. A crença vem do eu acredito nisso. Que a pessoa, não aprendeu lá, não vai aprender mais. Então, uma mente fixa, ela tem um mapa de mundo ali que não muda. Ela acredita que não dá para aprender mais, que não muda. A verdade dela é aquela e ninguém vai mudar o que eu penso. E a pessoa fala até com muito orgulho, né? Ninguém vai mudar o que eu penso, eu não mudo, né? Eu não mudo de casa, eu não mudo de endereço, eu não mudo de amigos, eu não mudo nada. Para não crescer, né? Para não crescer mentalmente. E aí, quando você começa a fazer essas perguntas, ou para você, ou para as outras pessoas, você ajuda as pessoas a aumentar, a ampliar o mapa de mundo delas. Você ajuda a mente dela, que antes era uma mente fixa, a ficar uma mente de crescimento. Nossa, eu gostei desse mapa da Glaucia, que tem florzinha, eu vou colocar no meu também, viu? Fica mais bonito, mais alegre. Do Rodrigo tem carro, gostei, assim, olha, me deu até vontade de ter um carro agora. E aí você vai mudando, você vai melhorando, tá? Então, esse é o metamodelo. Mais profundo que isso é a gente treinar as perguntas. Quando a gente faz as sessões, as nossas mentorias às segundas-feiras, nós treinamos, tá? A gente fica ali, traz ideias, traz perguntas, traz como que a gente já pode aplicar isso na nossa vida, na prática, tá? E fora as aulas gravadas que fala com mais detalhes, com mais riqueza sobre o metamodelo, tá? Agora eu vou falar para vocês, já vou mudar, tá bom? Nós vamos falar agora sobre os pressupostos. O que são os pressupostos? Eles são os pilares da PNL. Esses psicólogos que se reuniram para formar essas ferramentas, eles começaram a analisar as pessoas e começaram a entender assim, olha, aparentemente essa pessoa aí, ela não está agindo de maldade. Aparentemente ela está aí no modo dela, piloto automático, lembra? 97% do dia agindo no piloto automático. Tem coisas registradas aí e ela está agindo no piloto automático. Um ladrão, ele rouba, porque lá no piloto automático dele, lá tá gravado que se você tiver precisando de algo, roubar é uma solução. Tá lá. Então, eles formaram daí esses pilares da PNL para ajudar na hora de dar novos significados, ressignificar, né? Ressignificar é dar um novo significado para situações vividas traumáticas, para momentos que podem ter te paralisado, para você liberar perdão, porque não liberar perdão também só vai te adoecer. O perdão, essa é uma verdade minha que eu divido com vocês. Quem quiser, pega ela aí para você. O perdão, ele é uma micro-oferta que você faz para você mesmo.
O primeiro a ser beneficiado é você. Então, sem você acreditar nesses pressupostos, talvez seja muito desafiador você colocar as ferramentas em prática. Então, eu vou passar assim um pouquinho rápido, tá, gente? Para a gente poder falar ainda da metaposição, sobre os pressupostos. O nome já fala, é uma pressuposição. Então, suponha que a sua verdade que você está tanto falando não é a mesma que a minha. Vamos supor que essa sua verdade, ela é só sua. E ela não é idêntica à verdade de ninguém aqui. E tem mais, ela pode ser modificada. Entende? Então, essa é uma pressuposição, é um pressuposto de que se isso está certo, para que eu vou ficar brigando com você que não quer acreditar no que eu acredito? Sabe aquela coisa, é melhor ser feliz do que ter razão? Eu vou te falar o que eu acredito. Mas e aí? E se a minha verdade também não for uma verdade absoluta? E se amanhã eu também mudar a forma que eu enxergo a minha verdade? E aí existem as verdades mais profundas, que são as crenças. Entendo verdades como crenças, tá? As espirituais, que está muito ligada à questão religiosa. Vocês já viram pessoas mudando de religião, mudando de igreja, mudando de crença? Então, nossa, a pessoa mudou, ela mudou o jeito dela acreditar, dela ver as coisas espirituais. Nossa, essa pessoa aí, ela era tão caidinha, ela não tinha autoestima, ela não se amava. Agora você vê, ela tá toda bonitona, se arruma, tá trabalhando, tá ganhando bem. Mudou a forma que ela enxerga a identidade dela, talvez, quem ela é. Ela tinha uma verdade, ela mudou por outra. Então, a verdade, ela é só sua, ela nunca é idêntica à verdade absoluta e ela pode ser modificada. Então, essa é uma pressuposição que, se quando você analisa isso muito bem, você vai evitar de entrar em muita discussão na sua vida. Isso não quer dizer que você vai omitir, que você não vai falar, mas você vai, com certeza, ponderar muito mais. Tá? Então, só aí, muita energia que você desperdiçava, você já vai deixar de desperdiçar. E energia que não sai de qualquer jeito, que não é desperdiçada, que ela é bem canalizada, você pega aquilo que você ficava lá em grupos discutindo da política, do não sei o quê, que é importante sim, a gente saber de política, é muito importante, tá? Mas ficar discutindo, às vezes você pega aquela energia e você fala, quer saber? Nem nesse grupo eu quero estar mais, gente, porque esse tempo que eu vou investir no meu negócio. Eu já sei em quem que eu quero votar, eu já sei no que eu acredito. Se alguém quiser saber, quiser entender a forma que eu penso, tá tudo bem. Se não quer, tá tudo bem também. Entende? Faz sentido isso para vocês? O outro é ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas olha, essa daqui era a minha única escolha, mas você teve uma escolha. Você podia fazer ou não fazer. Você teve uma escolha. Então, é bem aquela coisa de ver o copo meio cheio, meio vazio. Ter uma escolha é melhor do que não ter escolha. Terceiro, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Volto a falar do ladrão. Para ele, naquele momento, foi a melhor escolha dele. Não estou falando das consequências que vai ter, mas para ele, naquele momento, foi.
Então, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Por exemplo, quem apanhou muito e de repente se vê assim, putz, foi lá e bati no meu filho. Naquele momento, você acreditou que era a melhor escolha. Está tão registrado já isso? Gritar. Nossa, minha mãe e meu pai gritavam tanto, eu não quero gritar. E de repente você já está gritando. Está lá registrado, foi a melhor escolha que você teve. Quando você escolhe procrastinar, é uma escolha. Naquele momento, para você, é a melhor escolha que você está tendo. Por isso que é importante conhecer e dar novos significados e ir mudando. As pessoas funcionam perfeitamente. Eu creio, gente, isso é uma verdade minha, tá? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Ele nos fez pessoas perfeitas, que fazem coisas imperfeitas. Né? Vieram questões aí que nos travaram, nos bloquearam, mas as pessoas funcionam perfeitamente. Quinto, o significado que se dá às coisas é mais importante que as coisas. Gente, esse aqui é um que tem que escrever assim, ó. Escreve num painel. Que o que significa isso? 10% é o que me aconteceu, 90% é a importância que eu dou para isso. O significado que se dá às coisas é mais importante que as coisas. Me aconteceu algo, qual é a importância que eu estou dando para isso? Isso é o mais importante de tudo. A importância que eu estou dando a esse fato. Aonde eu foco, expande. Toda ação tem uma intenção positiva. A gente funciona por ganhos, tudo tem um ganho. Quem procrastina tem um ganho, quem grita está tendo um ganho. Então, toda ação tem uma intenção positiva. Eu estou gritando porque eu estou querendo, é a forma que eu tenho ali de chamar atenção, de resolver uma situação. Tem uma intenção positiva através disso, mas talvez não tenha um resultado positivo. Né? A intenção é positiva, mas o resultado não. Aí você fala, nossa, mas eu tive uma boa intenção, mas você não teve uma ação assertiva. E aí você não teve um bom resultado. 7. Mente inconsciente contrabalança a mente consciente. E ela não é maliciosa. Então, é aquele ciclo, né? Eu tenho um ciclo do meu inconsciente. Eu passei por uma experiência que me gerou um pensamento, disso me gerou um sentimento ali, uma crença, né? Nasceu uma verdade nova ali dentro de mim. Eu fui falar em público quando criança e as outras crianças, adultos, riram. Então, gerou uma experiência que registrou. Falar em público é arriscado. É muito arriscado. Lembra? Você falou e foi horrível. As pessoas riram, você ficou muito mal. Você não vai lembrar exatamente do que está aqui, mas existe um mecanismo de defesa que não vai deixar mais você falar em público. Toda vez que você pensar em falar em público, vai vir uma trava. Nossa, não consigo falar em público. Então, a mente consciente contrabalanceia com a mente inconsciente, ela não é maliciosa, não é por mal que eu estou fazendo isso. Eu não vou lá, mas, Luciana, para o seu negócio, a melhor coisa que você faz é fazer uma palestra. Imagina fazer uma palestra, fazer uma live. Não, de jeito nenhum. Mas é bom para o seu negócio. Não, mas eu não consigo.
Então, ela não é maliciosa. 8. Já temos todos os recursos emocionais que precisamos ou podemos criá-lo. Então, muitas vezes você fala assim, nossa, mas me falta coragem de fazer isso, Luciana. Aí eu te falo, lembra, quando foi que você teve coragem? A última vez? Não tenho. Geralmente eu não tenho coragem, Luciana. Mas assim, para defender um filho, para defender a mãe, para defender o pai, em algum momento você teve que ter coragem aí? Putz, tive. Tive muita coragem. Né, Glaucia? Fui lá e resolvi tudo. Tudo que tinha que resolver, eu resolvi. Eu tive muita coragem. Então, o recurso está aí dentro. Precisa aprender, a gente trabalha muito isso às segundas-feiras, aprender a ativar essa coragem que está aí dentro. Ela está aí, é como se fosse uma farmacinha. Está tudo aqui dentro. Só que por conta das experiências que a gente tem ruim, a gente aprende a usar o quê? O que vai nos paralisar, o medo, a tristeza, o rancor, a amargura. A gente começa a usar só esses recursos. E vira um vício emocional, porque produz uma química que o meu corpo vicia. Eu preciso aprender a dar novas químicas para o meu corpo. Tem vários jeitos, né? E aí eu sempre falo nas aulas assim, use todas as ferramentas, alimentação, exercício físico, água, meditação, e aprenda como que você descobre que está aí. É como se fosse um escavar, você vai escavando assim, ó, as pedras preciosas tá aí. Vamos tirar a amargura, vamos tirar o medo, vamos tirar a tristeza. E aí eu ensino ferramentas, ensino como você fazer isso na prática. Então estão aí. Mas se não tiver, Luciana, se eu não consigo lembrar, você lembra de alguém, alguma cena, alguma coisa, algo que você fala, nossa, isso daqui me inspira coragem. Ver a Mulher Maravilha, ver o Superman, isso me inspira coragem. Um filme, né, Coração Valente, eu vejo aquele filme, nossa, me dá uma coragem. Aí você ler a história de Davi, que Davi foi lá com a funda e derrubou o gigante, o Golias. Nossa, ele teve que ter muita coragem ali, né? E aí você consegue ativar isso dentro de você. Mente e corpo formam um só sistema. O que isso significa? Meu corpo, quando eu cuido do meu corpo, eu também estou cuidando da minha mente. E quando eu cuido da minha mente, eu também estou cuidando do meu corpo. Quando eu danifico o meu corpo com comida, com sedentarismo, com droga, cigarro, bebida, eu estou danificando a minha mente. E quando eu estou vibrando ali no medo, na incerteza, na insegurança, na incapacidade, eu também estou danificando meu corpo. Então você vê que as pessoas começam a adoecer, o estômago, a garganta, um câncer, várias questões de dores na coluna, fibromialgia, questões emocionais que somatizaram no corpo. 10. Copiamos, são 13, tá, gente? Copiamos e interpretamos o mundo com os nossos sentidos, o sistema VACOG. Copiamos e interpretamos o mundo com os nossos sentidos. Copiamos e interpretamos, que são as nossas entradas. O sistema VACOG é visão, audição, gustativo, olfativo e a sinestesia. Tá? Sentir, tá quente, tá gelado, tá frio, tá grosso, tá áspero. Pôs a mão em um bicho que era, ai, nojento, era áspero. É uma entrada. Nossa, aquilo não é legal. Entende? É uma forma de entrar um sentimento por você. São as nossas portas de entrada. Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou dar uma imersão só falando sobre isso, ensinando como modelar pessoas que tenham um desempenho bem-sucedido para levar vocês também à excelência. Aprendizado é igual a ação. Muitas vezes você fica lá preso, só lendo, preciso ler, preciso aprender um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais.
E não, precisa agir. Você vai estudar um pouco e agir bastante. Estuda um pouco e age bastante. Olha só a proporção, hein? Estuda 20%, age 80%. É ali que você vai aprender. Você vai aprender agindo, errando. Você está liberado e liberada para errar. Muitas vezes lá na infância a gente entende que não pode errar. Pode sim, pode errar. Pode errar rápido, errar barato e não errar nas mesmas coisas. A Mônica tá dando tchau aqui, que ela falou que ia ficar até a parte que ela conseguisse. Gratidão por você ficar aí também. Depois eu te mando o link. Não existe fracasso. Tudo é um feedback. Essa é a última e ela complementa essa penúltima que eu estava falando, né? Não existe fracasso. Tudo é um feedback. O que isso significa? Que muitas vezes a gente fica apegado se eu vou fazer e se der errado. É um feedback. Aguenta, aguenta, olha para lá e fala, deu errado. O que errou? Preciso corrigir. É um feedback. Deu certo, olha que legal. O que dá para melhorar? Então, todo fracasso traz consigo uma semente de um bem equivalente, já dizia Napoleão Hill. Fracassou? Olha para esse fracasso e fala, qual que é a semente? O que eu aprendi com isso? E aprenda, e reformule, e cria e perceba o que é dentro de você que você precisa ativar. Coragem? Tranquilidade? Determinação? Preciso parar de ter expectativa? Então, aí você vai e coloca tudo isso em prática. Então, isso, gente, é uma riqueza. Isso é o que eu falei que é um pote de ouro. Por quê? Leia e releia, traga para o seu dia a dia cada um desses pressupostos e pense assim, como que eu posso colocar isso no dia a dia? Como que eu posso colocar isso no meu trabalho? Para que eu entenda que as pessoas que estão aqui não estão fazendo isso por mal. Que quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais do Pedro do que do Paulo. Ele está viciado. Pessoas viciadas em fofoca. Ela fofoca porque ela está viciada nisso, ela não sabe agir de outra forma. Sai você de perto dela. Mas ela não está fazendo isso conscientemente para o mal. Ela tem lá 3% do dia dela consciente. Aí ela pensa assim, em algumas questões. Quando aquele dali esgota, né? Porque nosso cérebro ele exige 25% da nossa energia diária, esgotou, cai para o piloto automático. Por isso que é importante, você quer ir para academia de manhã? Separa a roupa um dia antes. Separa a roupa do trabalho um dia antes. Por quê? Porque de manhã você economiza um pouquinho mais de energia do seu cérebro. Ele não vai cair no piloto automático tão rápido assim. Agora, se você ficar lá uma hora, ela, que roupa que eu vou? Que batom que eu uso? Que eu faço? Para onde que eu vou? Sem roteiro, sem uma direção. Por isso que tem que fazer um dia antes a listinha das 6 coisas mais importantes para fazer amanhã. Porque se você ficar lá, o que eu tinha que fazer mesmo? Esquece. Rapidinho esgota a energia, você cai no piloto automático. Se o seu vício for fofocar, você vai fofocar. Se o seu vício for ver novela e ver notícias ruins, você vai. Se o seu vício for murmurar, você vai murmurar. Se seu vício for gula, você vai cair na gula. Se seu vício for vaidade, você vai cair na vaidade. A gente já entra numa outra aula, que é a aula da personalidade. Antes de falar para vocês a última, eu vou falar uma coisa aqui que eu separei. No final, depois, quem quiser saber um pouco mais como que faz para participar desse grupo, tá? De segunda-feira, algumas das meninas aqui já participam. Mas quem quiser participar, eu vou dar um presente só para quem está assistindo essa aula aqui, tá? Algumas meninas, por questões de indicação, já receberam esse presente.
tá? Tem uma aí que já está aí, já nesse pacote, mas só quem estiver aqui só até o final dessa semana que eu vou fazer isso. Eu vou dar 4 sessões num grupo fechado de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, que vai aprender qual é a sua personalidade, quais são os seus pensamentos sabotadores. As meninas que já passaram por tudo isso sabem como isso é valioso, né, Glau, a Dolores? Isso é valiosíssimo. Então, quem quiser saber mais, tá bom? Só para quem estiver aqui vai poder. E aí lá, né, quem faz essa imersão comigo, vão ser 4 encontros, vai ser em grupo, e eu vou dar uma individual ainda e vai participar das mentorias toda segunda-feira. Esse aqui é um bônus só, tá bom? Pelo mesmo valor, que é 12 vezes de R$29,70, gente. 12 vezes de R$29. Você vai ganhar tudo isso, vai poder fazer as 20 ferramentas, vai fazer vai participar, vai ter a mentoria semanal e ainda vai ganhar mais essas 5 sessões, 4 em grupo e uma individual. Para você olhar seus pontos fortes, seus pontos fracos, aonde que eu estou errando, o que que eu estou vacilando, o que que é ponto forte meu que eu posso melhorar mais ainda. Então, eu uso ferramentas, assim, incríveis que você vai olhar a fundo questões do passado que estão travando. Você vai fazer as pazes com o passado, ponto. É isso. Vai fazer as pazes com o passado para poder avançar. E aí, o que que acontece? Lá, nessa primeira que eu gosto de usar, que é da personalidade, você entende qual que é o seu principal vício emocional que mais te trava. É a procrastinação? É a vaidade? É a luxúria? É a gula? É o orgulho? É a raiva? O que mais te trava? Então, é trabalhar nessas questões assim a fundo, porque geralmente quando a gente está estressado, ansioso, cansado, a gente vai lá para o nosso vício. Quando você aprende a lidar, a ressignificar isso, você vai muito menos. Você vai pegar tudo que você tem de melhor, essa essência que você tem, essa sua missão, seu propósito, que você vai descobrir tudo isso nessas imersões, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar a última ferramenta para a gente poder ir descansar. Falei para vocês que é bastante coisa, hein? Agora, essa daqui também, para mim, é uma delícia. Você pode usar ela de várias formas e eu vou te ensinar a usar de 2 formas hoje, tá? A metaposição, eu vou colocar aqui. Espera aí, que minha caneta tá falhando aqui. Peraí, deixa eu pegar uma caneta mais forte, que essa daqui começou a falhar. A metaposição, a ideia é você imaginar aí 4 posições. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui, ó? Ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, tá? O que que significa isso? Isso aqui significa que eu vou ensinar das 2 formas. Eu vou ensinar para perdão, para você melhorar os seus relacionamentos, e eu vou ensinar de uma segunda forma que se você é empreendedor ou empreendedora, para você melhorar os seus negócios se você acredita que você não está indo bem porque você não tem chefe. Ensinar como que você faz uma reunião, você com você mesmo, tá? Então, eu vou ensinar dessas 2 formas. Vamos lá, primeira forma. A primeira forma é a questão do perdão. Então, é você se permitir aí pensar em alguém. Talvez você fale assim para mim, Luciana, eu já perdoei todo mundo. E tá tudo bem. Mas assim, quando você pensa em todo mundo, né? Lembra da distorção, hein? A generalização. Tem alguém aí que quando você pensa, ainda dá aquela pontinha assim que você fala, essa pessoa também podia me ver hoje como que eu tô bem melhor, né? Mas por quê? Por que você quer provar algo para essa pessoa? Ah, mas eu já perdoei ela, que eu só quero mostrar. Então, talvez aí dentro ainda tenha alguma pontinha para ser ressignificada com essa pessoa. Ou realmente tem uma pontona, tem algo escancarado, algo doendo. Falou, Luciana,
Mas você não está entendendo. Essa pessoa abusou de mim. Na minha infância. Foi meu pai. Foi meu irmão. Foi meu primo. Foi meu tio. Enfim. Como que eu consigo perdoar uma pessoa dessa? E aí você vê. Imagina assim, que essa pessoa é o ponto A. Se possível, faça isso de pé. E desenha lá no chão, ponto A, essa pessoa. O ponto B é você, que foi abusado, ferido, machucado. Alguma coisa aconteceu, tá? Quem é o ponto C? O ponto C é um outro você. É o você juiz. É o você que está por detrás. Você tá olhando de fora a situação. Aqui é você envolvido na situação. Aqui é você olhando a situação de fora. Você vai ser o juiz. Você vai escutar as duas partes. E você vai dar um veredito. Mas você precisa escutar as duas partes. Aí, o que é esse D? Esse D é um terceiro você. É um você que só está assistindo. Tá lá de telespectador. Esse eu quero ver. O que vai resolver aí? Eu quero ver o que esses dois vão falar e que essa juíza ou esse juiz vai resolver. Por quê? Porque quando eu saio daquela posição e saio da outra, eu me desconecto, eu me permito a enxergar essa situação de outro jeito. Eu saio da pele da pessoa ofendida, da pessoa machucada, e eu consigo olhar de fora. Então, eu me desconecto daquilo emocionalmente e eu vou olhar racionalmente. E aqui eu vou olhar mais ainda. Vou olhar toda a situação acontecendo. Então, um exemplo. As pessoas fazem o que fizeram com ela, na maioria das vezes, tá? Na grande maioria das vezes. Gente, falando sobre abuso, eu já falei isso e eu gosto de trazer isso muito, porque existem muitas pessoas que já foram abusadas, a gente não tem ideia. Quando eu comecei meus atendimentos, assim, para mim era assim muito diferente poder escutar tudo isso, e a gente começa a entender que tem muito mais pessoas do que a gente imagina. Homens, mulheres, e eu comecei a estudar isso a fundo. Isso é algo cultural. Isso vem dos nossos antepassados. Isso na cultura indígena é a coisa mais normal que tem. O vô abusar dos netos, o tio abusar dos sobrinhos, o pai abusar. Em muitas das culturas, não estou falando em todas, mas em muitas, é uma coisa normal. Eles falam que é uma introdução à vida adulta. Quantos de nós temos antepassados indígenas? Muitos. A maioria dos brasileiros, né? E fora os indígenas que tem aí espalhado em vários. Eu estou falando só de uma cultura, fora as outras, eu só estudei dessa, fora as outras. Então, quando você enxerga isso, você fala, gente. E muitas pessoas foram abusadas e não lembram, né? Ou foram molestadas, mexeram, ou foram realmente ali, apanharam, foram, de alguma forma, foram vítimas, né? Ali na infância. E você pode ter certeza que aquele agressor, ele aprendeu lá na infância sendo agredido. Aquele abusador aprendeu lá na infância sendo abusado. Isso não justifica, tá, gente? A pessoa faz, então pode sair fazendo aí o que quiser porque fizeram com ele. Não, mas essa pessoa não tem consciência. O nível de consciência dela é muito baixo, ou quase zero. Ela precisaria se conhecer, ela precisaria aumentar o nível de consciência, ela precisaria perdoar quem fez isso com ela precisaria ressignificar tudo isso. Só que quantas pessoas fazem parte de uma aula como essa?
olha, de 3, 5%, assim, sendo muito, mas muito otimista, no máximo 7% tem acesso a um material parecido com esse. De autoconhecimento, de ressignificação. Então, quando eu coloco isso e vejo essa pessoa com outros olhos e deixo essa pessoa falar, olha, desculpa que eu fiz isso com você. Eu fiz isso com você porque foi a forma que eu aprendi. Sabe, eu bebia e batia em você porque o meu pai bebia e batia em mim também. Eu só aprendi desse jeito. Sabe, eu falei mal de você, eu fofoquei sobre você, porque eu sou fofoqueira. Eu tenho um vício horrível de fofoca. Eu cresci numa família fofoqueira. Sabe, eu matei o teu pai, a tua mãe. Eu vi a minha mãe e meu pai também serem mortos. Então, deixar, sabe assim, você pensar assim, o que essa pessoa estava pensando quando ela fez isso contra mim, contra algum familiar meu. Então, a metaposição é isso, você fechar os seus olhos, respira fundo, imagina ali. Imagina as posições, desenha as posições no chão e imagina essa pessoa falando. Você deixa essa pessoa falar por que ela fez isso com você. E vê ela te pedindo desculpa. Aí você vai ver esse ser aqui, que é você, juiz, prestando atenção no que essa pessoa está falando. Aí você, juiz, fala, esse foi o motivo. E o que você acha disso? Vai para o B, que é você ofendido. O que você acha disso? Não, eu acho que ela não poderia ter feito isso, mas eu estou entendendo o lado dela. E aí um deixar o outro falar do outro, no caso de marido e mulher, no caso de alguém do trabalho, você fala, mas o que você falou de mim? Ah, mas você também falou de mim. Por que você roubou minhas vendas? Mas você lembra que aquela outra vez você também roubou as minhas? Então, assim, você funcionar das duas formas. E você de fora observar isso e falar, e aí, não acha que é melhor ficar tudo bem aqui entre vocês? Vocês se perdoarem? O que vai adiantar vocês não se perdoarem, gente? E aí você pode até pegar esse C, olhando para esse D, falando assim, e aí, D, o que você acha? Você não acha que eles podiam se perdoar e resolver todo esse negócio aqui? Aí o D lá atrás falando, é melhor, viu? Porque aí ninguém fica doente emocionalmente, vocês tocam a vida, vocês têm mais energia para colocar no negócio de vocês. Deixa esse negócio, você viu? A pessoa já falou lá que ela fez isso, porque era a única forma que ela tinha aprendido de viver. Lembra lá a mente que a gente aprendeu lá na aula com a Luciana? Mente inconsciente não é maliciosa. Ela age no piloto automático. Então, vamos relevar esse negócio. 10% é o que te aconteceu, 90% é a importância que você deu para isso. Deixa esse negócio para lá. Não vai levar a nada, não vai mudar nada. E você deixando isso, você ressignificando isso, você vai melhorar. Sabe aquela dor de estômago que você tem? Sabe aquela dor de cabeça que você vive tendo porque você se sente desvalorizado, que você se sente impotente? Você vai melhorar. Deixa isso para lá, para de carregar esse peso. Se visualiza até você deixando uma mochila pesada. E aí você fecha, vai mudando as posições, tá? Faz quietinho, trancado no quarto, para as pessoas não falar que você ficou doido, tá? Depois que você vê que deu bastante resultado, você ensina as outras pessoas a fazerem também, tá bom? Agora, tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Tudo bem? Agora a última para a gente encerrar, que tá todo mundo cansado, né? Vamos lá. Usar isso daqui para quem empreende é maravilhoso, ou quem quer empreender, tá? Porque eu posso usar de uma outra forma. Esquece agora essa parte, grava isso que eu falei aí, tá? Guarda essa informação e agora a gente vai usar isso aqui para o nosso negócio. Como que a gente pode usar isso aqui?
Vamos supor que você venda produtos e serviços, você tem que vender. E talvez você não está com caixa, porque você não está vendendo. Então, imagina que isso aqui é sua empresa, e sua empresa depende só de você, você e você. Então, você pode falar assim, eu aconselho, a princípio, fazer isso uma vez por semana. Depois você faz uma vez a cada 15 dias, e depois você faz uma vez por mês. Mais fácil, uma vez por mês. É uma reunião. As empresas não têm reunião? Uma vez por semana, uma vez por mês. Então, faz reunião. Com quem? Com o seu eu vendedor, com o seu eu marketing, tem que fazer divulgação, tem que aprender a mexer nas redes sociais. Já, quem não está nas redes sociais, gente, fala, minha venda não depende da rede social, tudo bem. Mas já, quem não estiver na rede social, não vai vender mais. Porque as pessoas vão cada vez mais, elas ainda está começando a fazer as vendas pelas redes sociais. Já as pessoas vão estar tão viciadas em fazerem compras pelas redes sociais, que se você não tiver um pequeno histórico, talvez você perca para quem já está ali, ó, nadando de braçada. Então, saber o básico é importante. Então, o seu eu do marketing precisa estudar sobre isso, precisa estudar sobre redes sociais, precisa estudar como divulgar, como ir atrás de mais clientes, que textos formularem para você ir atrás de novos clientes. E aqui no C? Aqui no C, pode ser você gerente, que cuida de tudo isso. Ou do caixa, a pessoa do administrativo, que pode ser um gerente administrativo, tá? E aqui, pode ser você gerente, ou você dono do teu negócio. Então, quando você cria isso, então você se comunica entre você. Então, chegou aqui a dona do negócio. Aí ela fala para a pessoa do administrativo, e aí, como que tá? Como tá o mês? A pessoa da venda tá vendendo? Não, peraí que eu vou cobrar ela. Por que não tá vendendo, fulana? Ou fulano, por que eu não tô vendendo? Ah, sabe o que é? É que eu não tô divulgando, a pessoa do marketing não tá divulgando direito, não tá vindo cliente para mim. Ah, então eu vou falar com a do marketing. O que tá pegando? Por que você não tá divulgando? O que você não tá fazendo lá? A lista de transmissão, os textos, postando pelo menos uma vez no dia. O que tá pegando? E aí você tem esse diálogo interno, tá? Mas só que de uma forma mais lúdica, de uma forma que você vai ver você em diversas funções. Porque é exatamente isso. Quem empreende, a não ser quem já está empreendendo, quem já está aí com seu faturamento, onde você consegue contratar uma pessoa do marketing, uma pessoa para fazer as vendas. Mas se não for isso, você está fazendo tudo. E como que você está fazendo? Como que você está se organizando? Pode falar, Dolores. Tomar minha água aqui, molhar as palavras. Lu, você sabe que eu sou apaixonada por esse treinamento aí, né? Por essa ferramenta, né? Por essa ferramenta, porque a primeira Você vez... faz, Dolores? Não, você fez comigo a primeira vez. Sim, Fez uma vez, a primeira vez, e todas as Dolores foram mandadas embora. Eu lembro da primeira vez. Todas as Dolores aí, as 3 foram mandadas embora, né? A, B e C, foi embora. E aí, como ficou isso depois? Então, aí agora você falando, eu cheguei em casa praticamente agora, né, do trabalho. Você não recontratou, ficou sem funcionária? Não, recontratei. Mas hoje, aqui agora, nesse exato momento aqui da sua aula, a A levou uma advertência. A do marketing? A do marketing acabou de levar uma advertência. Vamos fazer uma reunião aqui e vamos reestruturar. Então, eu precisava falar, porque realmente é uma ferramenta que funcionou muito para mim. Tenho que te agradecer, você sabe, né? E funcionou muito. E a gente levando Que isso legal, a sério Dolores. é de puxar a nossa orelha, a própria orelha aqui, sabe? E agora do marketing aqui acabou de tomar uma advertência. Já
Anotei aqui. E olha, são coisas que a gente faz e às vezes acaba esquecendo. Por Exatamente. isso a importância da gente participar das mentorias, né? Não consigo toda segunda, Lu, mas tá lá as aulas gravadas, a mentoria fica salva, você pode assistir num outro horário, num domingo, num sábado, tá lá gravada, e você põe lá, vai fazer algo, coloca lá só para você ir relembrando, olha, é verdade, essa ferramenta aí é ótima, eu já É sabia, eu não verdade. estava utilizando. Aí você para, porque não adianta só escutar, vai lá e pratica, vai lá e faz a ferramenta. Mas muito bom, viu? É bem verdade mesmo. Que legal. Inclusive, hoje, assim, baseado nas aulas, nas ferramentas, eu voltei a fazer assim algo que estava meio que parado, né? Eu fiz 2 sessões no salão, sessões individuais, e o que estava faltando? Eu estava falhando no fechamento, né? E Hum, relembrando, a refazendo mocinha tudo lá do isso. comercial, né? A mocinha das A mocinha, vendas. a mocinha das vendas hoje trabalhou direitinho, muito bonita. Ela está de parabéns. Ela está de parabéns. Ah! E mais uma vez, muito Muito. obrigada, viu, Lu? Ai, que maravilha, viu? Fico muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada de você dar aí seu depoimento, viu? Imagina, Lu. Sabe o que eu quero, gente? Eu quero fazer uma foto com vocês. Vocês têm coragem, alguns, de abrir a câmera? A Sandra falou participar da mentoria, conhecer e aplicar. Seja bem-vinda, viu, Sandra? A Sandra já está aí, já nesse grupo que vai ter as 4 sessões. Então, se alguém quiser saber mais como que vai ser, vai começar nem sei se essa semana na próxima, mas eu estou fechando os grupos agora, até sexta-feira. Então, pelo mesmo valor do curso, gente, que é 297 por enquanto esse mês, tá? 12 vezes de R$ 29, você vai ter acesso aí até o final do ano, acesso a esse grupo de segunda que nós fazemos, as aulas gravadas, são mais de 20 ferramentas com certificado, e fora isso, eu vou dar esse plus para essas meninas que estiverem aí em grupo, fazerem essas demais ferramentas que não são da PNL, são do autoconhecimento, para você ter esse autoconhecimento, para você olhar para dentro de si, entender qual que é a sua personalidade, enfim. Quem quiser saber mais, me procura, tá? Me procura em inbox, quiser saber como formas de pagamento, como que faz. E é isso aí, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. A gente tem um grupo muito especial toda segunda-feira, né? Somos mais de 30, não são todas que conseguem participar todas as segundas-feiras, mas a gente é um grupo aí muito legal, onde a gente sempre está, ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Que queiram aprender o que você quer aprender. Então, ali é um grupo de trocas, é um grupo onde, sempre quando tem algo novo, eu coloco, vocês também contribuem muito nesse grupo, fora as nossas mentorias de segunda-feira. Mas é uma forma da gente fazer ali também esse network com pessoas que querem a mesma coisa que a gente, que é esse crescimento, que é esse crescimento em todas as áreas, principalmente esse crescimento de mente, aonde a gente pode expandir, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode desenvolver essas habilidades, essa questão, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo fazer isso, e aí você começa a perceber que tinha algo ali que estava representado de uma maneira, digamos, errônea, que estava te travando. E aí você descobre que, olha, lá nas ferramentas, as meninas que estão aí podem até falar. Lá a gente tem ferramenta para melhorar, para curar e melhorar a questão de fobia, de medos, medo de barata, medo de algum animal, de alguma fobia, medo de dirigir, de falar em público, de que mais, meninas, né? Essas ferramentas de perdão, de aumentar a performance no trabalho. Então, tem para todas as áreas da vida.
Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Ou só querem que eu tire a foto para poder... Eu vou tirar a foto enquanto vocês vão falando aí, tá bom? Tá, eu queria falar assim, Lu. Falar Então fala. o quanto é... Por favor, fala. O quanto é especial, né? Na verdade, não só as reuniões da segunda-feira, mas assim, o quanto é especial a gente ter esse autoconhecimento, porque eu, nessa segunda-feira, até me surpreendi, né? De perceber que algumas coisas já estavam internalizadas, que foi aquela questão da ressignificação da doença, né? Que assim, só de ressignificar teve uma mudança física muito grande, né? E eu fiquei assim impressionada em perceber. Só um adendo, na segunda-feira, a Gláucia está falando isso, porque na segunda-feira nós falamos como as ferramentas podem nos ajudar a melhorar algumas questões sintomáticas mesmo, né? Fala, pode. E o quanto a gente acaba internalizando isso. Chega num ponto que a gente não pensa assim, eu estou passando isso, eu vou fazer aquela ferramenta. Não, ela passa a ser algo que fica... automático. E você vai trabalhando isso e sai desse ciclo vicioso muito mais rápido. Você resolve as coisas. Que demais. Né? Que demais. Você entendeu que eram coisas que estavam te atrapalhando, você falou, isso eu não quero, pronto. Resolvi e passou aquela questão que estava te incomodando fisicamente, se é uma dor, se é uma questão, sei lá, intestinal, gástrica, dor de cabeça, e você fala, bom, entendi que estava vindo dessa questão aqui. Deixa eu ressignificar isso, tá? E nessa quarta-feira, eu estava falando para a Sandra o quanto o ressignificar, né, essas questões do passado, o quanto faz diferença, que depois que eu ressignifiquei a questão da morte do meu pai, aquele sentimento, quando eu pensava, que doía, que machucava, né, toda aquela carga negativa, ela deixou de me acompanhar, né? Assim, hoje não Olha faz. Isso, que excelente, gente. Então, assim, maravilhoso, Gláucia. Muito pena. Maravilhoso, a neve, gente. Obrigada, viu, Gláucia, por colocar aí. Eu já vou falar que vocês estão escrevendo aqui, ó. Eu já vou agradecer vocês, viu? Lê, fala aí, Lê. Oi, Lu. E aí, gatona? E aí? Não fui eu que levantei a mão para falar. Né? Não foi você? Eu não sou de falar. Fala, fui eu, mas não fui eu, né? Acho que você levantou sem querer. Tudo bem, Lê, mas você falou oi, boa noite. Tá. Então, mas hoje é gratidão, né, Lu? Até agora, até o momento é só gratidão por tudo que está acontecendo na vida da gente. Melhora, lógico, né? Depois das suas aulas, muita coisa vai mudando, muitas chavinhas virando aqui, ó. Você não tem ideia, né? Maravilha! Conversei com a Lê ontem, muitas chaves, né, Lenir? Muitas. Muito bom, viu? Parabéns por você se permitir, parabéns por todos vocês que estão aqui também. Obrigada pela companhia, obrigada por vocês se permitirem. A Veri falou, muito obrigada por me apresentar. Maravilha da Luleu. Ai, que linda. Gratidão por você estar aqui também, viu, Veridiana? Alô. Obrigada a você, obrigada por me agradecer também, né? Obrigada, Lê, obrigada, viu? Muito obrigada, meninas. E menino, Rodrigo, tá aí, ó. Muito bem-vindo, viu? Obrigada por vocês estarem aí comigo até agora. Querem fazer alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida? Com certeza, eu já quero perguntar quando é a próxima aula. Ai, que linda. Na segunda-feira são todas as nossas, né? Essa aberta aqui eu faço de 1 a 2 vezes no mês. Aí logo mais, eu sempre tenho algum tema diferente, eu aviso vocês lá no grupo. Ficam lá no grupo de aulas VIPs, viu?
Só para as meninas terem uma ideia, eu estava morrendo de sono, porque ontem eu fui dormir muito tarde, eu trabalhei até tarde ontem. Eu estava morrendo de sono aqui, eu achei que eu não ia conseguir assistir, daí já passou. Olha, isso dá uma energia, né? Vocês me trazem uma energia quando eu faço a aula aqui, que eu saio daqui pilhada também, Lê. Saio Pode pilhada, com uma continuar, energia se muito quiser. boa. Muito boa, muita gratidão. Eu sonho com vocês na madrugada, depois da aula. Oh, meu Deus. Sonho dando aula, falo, vem cá, deixa eu te falar, vamos lá, vamos continuar aqui. Veri, me chama assim, tá bom? Gente, Ô, Lu, muita gratidão por vocês. Ô, Lu, é assim, a Gláucia comentando aqui também, a ferramenta da aula passada, eu também acabei usando logo depois da aula, eu precisei usar aqui num particular aqui em casa, mas graças a Deus deu tudo muito certo. Eu estou vendo a Leni agradecendo, Veri agradecendo, mas, gente, eu sou muito grata, porque eu caí na Luciana ali, eu sempre lembro da Gláucia, sempre que eu vejo a Gláucia, eu não conhecia a Gláucia, não sabia quem era a Gláucia, acho que me convidou para entrar no grupo lá, eu entrei num momento, falei, vamos ver o que é isso aí, o que dá, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente aprende aqui. Sou muito grata a Deus pela vida dessa mulher maravilhosa que é a Luciana. Eu tenho ela assim como um anjo na minha vida, né? E eu convido sempre as pessoas, eu sempre convido. Hoje eu agradeço muito especial, Leni, por você estar aqui acompanhando. Leni é companheira, é amigona. E agradeço também a Deus pela Veri estar aqui hoje com a gente. Veri, você sabe que eu te amo demais, é uma amigona também. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, permanecendo aqui, de um jeitinho ou de outro, vai dar tudo certo, gente. Porque é grandioso tudo que a Lu passa pra gente, tudo que ela ensina. A paciência dessa mulher, eu não sei de onde que vem, porque, olha, é maravilhoso. Obrigada, viu, Lu? Obrigado mesmo. Ai, que linda! Falo que vocês que são meus anjos, porque vocês vão trazendo as pessoas aqui, vocês são meus anjos mesmo, viu? Muita gratidão por vocês estarem aqui, e é aqui que eu renovo a minha energia junto com vocês, tá? Ah, É isso aí. imagina. Muito obrigada de coração de vocês estarem aqui e estarem compartilhando junto comigo aqui toda essa riqueza, que a gente possa assim ser canal de bênção e levar isso para muitas pessoas, para que as pessoas possam entender que é possível perdoar, que é possível ressignificar, que é possível fazer as pazes com o passado. Gente, tem muitas pessoas tomando muitas medicações, tem muitas pessoas que vão ainda ter que passar por questões que já estão começando, mas às vezes não entendem que estão passando porque assim, a depressão, a ansiedade, ela vai vindo no empilhamento, a pessoa está empilhando, de repente estoura isso. E tem muita gente que está nesse empilhamento falando, eu vou dar conta, eu vou aguentar. E às vezes vem vocês aí e falam, olha, é possível você mudar isso, é possível você ressignificar, tá bom? Não, Então, muito obrigada. E é legal ver, assim, que nem a Dolores falando, né? E a gente nem se conhecia, mas ela aceitou, abraçou, e quantas coisas mudou. Sim. A Sheilinha, eu estava vendo hoje os vídeos dela. Falei, gente, como a Sheila mudou! Não é? A Sheila mudou, gente. O grupo, Rodrigo. Né? Coisa linda, Sheila. A Sheila é do mesmo grupo. Vocês são presente de Deus, gente. Vocês são presente de Deus, vocês não têm noção. E a Sheila é do mesmo grupo nosso, né? Que legal. Do Rodrigo. E assim, e ver toda a mudança que ela teve, né? E esse crescimento todo, falando, gente, que é especial, né? A Sheila está atendendo, a Sheila atende pessoas. Eu vi, ela tinha falado para mim, mas é isso que é especial, porque assim, na verdade, eu tinha pensado em você ajudar ela numa outra coisa, e de repente, quando ela me deu o feedback, ela falou, Gláucia, eu me encontrei. Daí eu falei, puxa, Sheila, eu fico feliz, né? Eu tinha visualizado uma outra coisa para você, mas assim, eu fico feliz porque você se encontrou. Né? Então, ela trilhou um outro caminho e você olha assim, você vê que ela está se desenvolvendo. Demais, né?
né? É Se muito vocês verem gostoso. meus stories, a Sheila vai estar lá nos stories. Eu repostei ela lá, uma querida. Muito É. bom, gente. Muito bom, viu? Então, um Gratidão. beijo para quem estiver aí comigo até segunda-feira. As lives também de terça. E quem não tá, entra lá em um dos meus grupos lá. Clica lá na bio lá do link e entre em um dos grupos, tá bom? Ô, Lu, vai cuidar da sua filhota, que ela tá chorando aí, ó. Tá. Beijo, gente. Beijo, boa noite.